No programa de hoje, gente, eu já estou aqui com o nosso primeiro convidado, o João Lanzoni, que é especialista em direito tributário, né? Isso. E é da Marins Consultoria. E nessa época do ano, né, gente, quando o leão está mais faminto do que nunca, precisando, né? Aí ele vem e quer comer as nossas entranhas. Aí eu adorei quando eu soube que poderia receber o João hoje aqui no programa, para que ele dê ainda algumas dicas para a gente que podem servir, não só, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Obrigado por aceitar nosso convite, João. Imagina, é um prazer estar aqui. Você lida com isso o tempo todo? Sim, eu vivo o direito tributário. Você vive o direito tributário? Essa é a expressão, eu vivo ele dentro da Marins como gerente tributário, dia todo, a noite toda, às vezes. Mas nessa época, a noite toda, né? Sempre... João, a gente até vou querer que você me explique daqui a pouco algumas coisas que a gente pode fazer para entender melhor o que é melhor para a gente, pessoalmente, na hora de olhar para o imposto de renda de cada um. Mas, antes de tudo, eu queria entender como é que foi possível, né, o imposto de renda desse ano não ter nenhum reajuste. Da onde saiu isso, João? Bom, na verdade... Quem que decidiu isso? É o ministro da Fazenda? Na verdade é a política econômica. Desculpe a ignorância aqui, viu, gente? A política econômica, comandada, capitaneada pelo ministro da Fazenda, sob comando do presidente, né? Mas se deve basicamente à necessidade de arrecadação da União. Esse ano é o ano mais voraz da União. E, assim, sem precedentes, a postura que foi adotada pelo fisco como ente arrecadador, ele se tornou um ente arrecadador e não um ente regulador da arrecadação. Hoje, infelizmente, se nota que o governo federal ele transformou, não só o federal, o estadual, municipal, ele viu que a última, vamos dizer assim, a última boia que ele tem para se agarrar e sobreviver, esse naufrágio que é a política econômica no Brasil hoje, é a arrecadação. Então, o governo colocou, vamos dizer assim, entre aspas, porque eles não saem mais, ele colocou a fiscalização na rua, ele colocou para arrecadar, ele quer buscar dinheiro, ele fez o programa de repatriação de valores, colocou agora um novo parcelamento. Então, por quê? Porque ele parcelamento do quê? Parcelamento de débitos federais. Federais. Isso, permitiu o uso do saldo negativo de imposto de renda de pessoas jurídicas para pagar uma parte desse parcelamento, mas tudo isso só para trazer dinheiro e tentar tampar o rombo, que hoje, se eu não me engano, ainda está em 50 bi. Você sabe que o que você está falando, a gente já sente no dia a dia. Porém, tem momentos que a gente consegue se surpreender. Porque eles vão fazendo as coisas de uma forma disfarçada. Sim. Não, porque não vamos aumentar imposto, não sei o quê. Quando o meu contador me ligou, agora, na hora de montar o meu imposto de renda desse ano e tal, a hora que ele me colocou os valores e tal, e que eu falei, mas não é possível, eu ganhei menos do que o ano passado e vou pagar mais, quer dizer... Gente, eles não fizeram reajuste, quer dizer, o que é não fazer o reajuste, né? Se você quiser explicar melhor do que eu. Porque assim, a estruturação do imposto de renda de uma pessoa, ela é uma combinação de fatores. É o tanto que ela ganha, que você vai entrar nas camadas de alíquotas, vamos dizer assim, que vai chegar na máxima, que é 27,5%, e também a capacidade de dedução da pessoa, ou seja, gastos médicos, gastos com saúde, que podem ser implementados, escolas, dependente, tudo isso você vai compor o seu imposto de renda. E aí o que acontece? O governo federal, às vezes, ele acompanha alguns reajustes da economia, como, por exemplo, a inflação, a situação... Ele vê o quadro do cidadão, ele tem um cálculo médio e às vezes ele mexe nesses índices tanto de deduções como das áreas de alíquota de incidência. Então, só que esse ano ele foi um pouquinho mais
Pois é, mais voraz. duro, mais Ele voraz. foi mais voraz. Ele acertou uma, mas não acertou a outra. Não, ele foi mais pela necessidade do país, foi onde eles entraram. Eu sou contra esse tipo de atitude da Receita. Na minha visão, a Receita Federal ela tem que recolher aquilo que é o certo, o que é devido, e compete ao nosso ente político, vamos dizer assim, a trabalhar essa receita da forma mais idônea possível. Que é o que nós sabemos que não está acontecendo. Nem um pouco, depois do... E daí essa catástrofe que a gente está vivendo. Você sabe, João, eu não sei se eu já falei aqui na nossa sala de visitas, mas por mim, eu, cidadã Veranice, os caras corruptos aí todos, eles podiam ficar tudo na rua, ficar tudo em liberdade, mas devolver cada tostão que foi roubado. Ainda mais agora que com a tecnologia, com a Operação Lava Jato estruturada de forma a realmente mostrar, né, ter as provas do que foi roubado, do que foi desviado, do que foi propina, eu acho que todo mundo podia ficar até na rua, em vez de a gente ter que sustentar eles na cadeia. Isso... E o dinheiro devolvido. Isso é um ponto que está caminhando para acontecer. É hoje, mesmo? Você acha? Sim, porque hoje a Receita Federal, nem tudo que acontece lá dentro é ruim. A Receita Federal ela tem uma estrutura de fiscalização muito boa. Hoje o Brasil ele chega até, vamos dizer assim, exportar a tecnologia de arrecadação. É um país que o Brasil aprendeu a lidar com a malandragem que às vezes acontece. Então o que acontece? A Receita Federal... Gostei dessa, João. O brasileiro, com a sua mania de levar vantagem em tudo, fez com que a Receita ela foi se aprimorando. Hoje, a Receita Federal ela tem programas de troca de informações com outros governos para saber o quanto de dinheiro tem lá fora. Tem controles. Hoje tem uma expressão americana que fala follow the money, que é seguir o dinheiro. E hoje a Receita Federal no Brasil ela faz isso, ela segue o dinheiro, ela não segue as pessoas. Ela vai, obviamente, quando ela estiver fiscalizando os seus rendimentos, ela vai fiscalizar você. Mas ela vai saber o caminho que o seu dinheiro fez, da onde ele veio e para onde ele foi. Para ver se tem a malandragem ou não. E isso é um ponto muito positivo no Brasil hoje, que é essa estrutura. É bom a gente saber, né? Porque do jeito que as coisas sempre andaram, todo mundo tinha vontade de esconder do leão, de fazer a malandragem. Porque nós não temos uma contraprestação, né? Pois é. Eu, há poucos dias, vi uma amiga muito desesperada. E ela, todo ano, nessa época, ela fica desesperada. Ela é aposentada. Trabalhou... tem 2 aposentadorias, porque ela sempre trabalhou muito, professora, diretora. Ela estava desesperada, porque ela trabalhou a vida inteira, pagou imposto a vida inteira e agora ela tem que recolher o imposto sobre a aposentadoria, que ela tem que não pode comprar remédio de tanto que ela tem que pagar de imposto. Aposentado não pode... Existe até um projeto que eu acho que é muito interessante, que é uma mudança que o Brasil precisa ter. O Brasil precisa aprender algumas coisas lá fora. Por exemplo, na Marins nós temos um escritório nos Estados Unidos e nós mexemos muito com a tributação lá. Um exemplo claro é que nos Estados Unidos, por exemplo, você pode debitar do seu imposto de renda o gasto que você tem com combustível para se deslocar da sua casa até o seu trabalho. Não diga. Se você tiver o que dirá remédios, né? Não, remédios. Um jantar de negócios, você pode debitar esse valor, obviamente dentro da estrutura, do que você irá pagar do imposto da sua empresa. Então são coisas que, o que eles fazem? Eles estimulam a pessoa a consumir e a trabalhar. No Brasil hoje, se estimula a arrecadar. Esse que é o problema. E, infelizmente, os aposentados sofrem muito hoje, principalmente com reforma de Previdência e tudo mais. Pois essa reforma da Previdência, que a gente fica aí, um fala uma coisa, outro fala outra, né? E aí a gente acaba... É um remédio muito amargo que vai ter que ser tomado, mas... Que teria que ter o tratamento? Teria que haver, né? São muitos anos sem se mudar, sem acompanhar o crescimento e o envelhecimento da população. Muitos benefícios concedidos a certas... classes, setores, classes que não teriam necessidade. Isso, exatamente. Aonde existem, mexer só nas isenções políticas que são dadas a grandes empresas e não
no cara que trabalhou a vida inteira. Ou seja, eu sou de acordo a uma reforma, mas que atacasse os focos. Sim, fosse... Assim, o político hoje no Brasil, ele fala muito em austeridade, austeridade, mas um político, se eu não me engano, um deputado, depois do segundo mandato ou terceiro mandato, ele já pode aposentar. Com valor integral. Isso. Vereador também. Eu considero absurdo. Eu também. O que é o trabalho deles, vamos dizer assim... Comparado com o de uma pessoa comum. Exatamente, é a mesma coisa, é um trabalho de tanto valor quanto. É a mesma coisa deles terem o plano de saúde que tem, todo cheio de mordomia. Por que eles não vão no SUS igual todo mundo? Pagar a Unimed todo mês. Nossa, João, o papo tá tão bom que dava vontade de ficar aqui papeando muito mais. Mas, de qualquer forma, estamos aí, dia 30 é o último dia para entregar... Não, na verdade é sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, 28. 28. Até às 11 horas e 59 minutos. Bom, para quem ainda não entregou, você tem alguma recomendação especial, algum ponto que a pessoa tenha que prestar mais atenção na hora de fazer a entrega? Muito importante para quem vai fazer a declaração e ainda não fez. Primeiro, acelera, porque se passar do dia, vai ter uma multa de 1%, o mínimo dessa multa é R$ 165,70. Nossa, vai doer. E essa multa pode chegar até 20% do seu imposto, de 1% a 20% com um mínimo de R$ 167. Ah, tá. Por quê? Ela vai contabilizando com o tempo o atraso. Tá. Muito importante, as pessoas têm que ter em mãos e conseguir lembrar ou buscar todas as informações que lhe deem direito à dedução, a redução do imposto. Por quê? Se você não tiver essas informações, às vezes é mais importante você fazer a simplificada. Você faz a declaração simplificada, o que é a simplificada? Você não vai colocar deduções nela, nada, você simplesmente vai lançar seus ganhos e reduzir automaticamente 20% da tributação que você teria que fazer. Contudo, se você é uma pessoa que tem uma família, já tem dependentes, tem gasto com escola, tem gasto com saúde... Sempre vale a pena a outra. Sempre vale a pena fazer a mais completa, a pessoa chama de completa, né? Declaração completa. Que é onde você vai conseguir reduzir os efeitos. Porque se você já recolheu durante o tempo, durante os meses do ano, que teve a retenção na fonte, né, que o pessoal fala... você com certeza consegue fazer um bom trabalho administrando os números para conseguir uma restituição. Para poder até se resguardar daquilo que você ganhou tão duramente, né? Eu precisava perguntar para os meninos aqui se eu tenho tempo, como é que está o tempo da entrevista, se eu posso fazer mais alguma pergunta, porque aqui eles começam a dançar na minha frente. Mas se não me avisar, eu continuo, tem que vir aqui pular na frente da câmera. João, nós não vamos ter mais tempo, mas foi um papo interessante, muito bom. Você conseguiu me esclarecer aí várias dúvidas, eu espero que a de vocês também, né? Agora eu quero deixar feito um convite para um programa, você vir para uma entrevista, onde a gente vai conversar com o João sobre como, a partir de agora que você está entregando a declaração do ano passado, você pode se preparar para fazer uma declaração melhor para o ano que vem. Quais os documentos que você deve guardar, o que deve fazer. Eu quero que você venha. A gente já manda todo mundo pegar um caderninho para anotar. Sim. Eu já deixo aqui o convite. Isso é muito importante. O planejamento é o que faz você pagar menos imposto. É isso aí. Então você está convidado, já que não dá mais tempo para esse, né? Sim, que já está aí, mas vamos aprender para o ano que vem. Sim, claro. João, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Marins, consultoria. E todos nós agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade.